A luz dos holofotes corta o salão como lâminas brancas. Não é luz comum. É aquela luz fria, europeia, calculada por técnicos franceses que estudaram anos para saber exatamente onde posicionar cada refletor, cada spot, cada foco de brilho. É luz que deixa tudo bonito, mas oco, vazio, artificial. Champanhe esfria em baldes de prata polida, importada de alguma cidade suíça onde fabricam luxo em série. O gelo derrete devagar, pingando condensação nas toalhas de linho importado, costuradas à mão em algum vilarejo italiano que você nunca vai conhecer. Smokings impecáveis, todos iguais, todos pretos, todos costurados nas mesmas 3 alfaiatarias italianas, onde um único botão de madrepérola custa mais que um salário mínimo brasileiro inteiro. Risos ensaiados, medidos ao milímetro, corteses como dança aristocrática. Todo mundo ri na hora certa, aplaude no momento exato, sorri com a quantidade perfeita de dentes à mostra. A festa da FIFA em Paris, novembro de 1997, celebra os grandes do futebol mundial. Ou pelo menos, celebra quem eles decidiram que são os grandes. O hotel é 5 estrelas. Talvez 6, se contassem estrelas de verdade. As paredes são cobertas com papel de parede francês que custa mais por metro quadrado do que apartamento em Santos. Os lustres são de cristal tcheco, cada pedra cortada manualmente, cada prisma refletindo luz em ângulos calculados. Tem até nome o lustre, Bohemia Collection 1890, como se lustre precisasse de sobrenome. Mas tem um homem no canto da sala que ninguém olha direito. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o rei. Só que hoje, nesta noite gelada de novembro europeu, com a Torre Eiffel iluminada lá fora e o Sena correndo negro sob as pontes, ele é invisível. Repara nisso. Quando chamam os nomes para a entrega de troféus honorários, Platini, Cruyff, Beckenbauer, a câmera passa por Pelé como se ele fosse mobília, como se fosse um garçom segurando bandeja vazia, como se aquele homem de 57 anos, parado ali de pé com a coluna reta e os olhos fixos no palco, não tivesse 3 Copas do Mundo penduradas no peito. 3. Não uma. Não 2. 3. A mão dele aperta o copo de água. Não é raiva ainda. É espanto. Aquele tipo de espanto que dói mais que um soco. Porque dói na alma. Dói naquele lugar onde a gente guarda as coisas que jurou que nunca mais iam acontecer. Pelé conhece essa sensação. Conhece desde criança. Desde sempre. Ele já foi o garoto preto de 3 Corações, Minas Gerais, interior profundo, 1940, Brasil pós-abolição, mas ainda escravocrata na alma. O menino que não podia entrar pela porta da frente nas casas das famílias brancas onde a mãe dele, Celeste, trabalhava como doméstica. Edson, você espera aqui fora. Aqui não é lugar de gente como a gente. Gente como a gente. Essa frase queima até hoje. O menino que engraxava sapatos na pracinha enquanto sonhava acordado com estádios lotados. Senta na calçada, abre a caixa de madeira velha, pega o pano surrado e fica ali, horas, engraxando o sapato de gente que nem olha para a cara dele. Mas não importa, porque na cabeça dele ele não está ali, ele está no Maracanã. Ele está driblando zagueiros imaginários. Ele está fazendo gol em estádio lotado. O pai, Dondinho, foi jogador. Bom jogador. Poderia ter sido grande. Mas machucou o joelho numa época em que joelho machucado era fim de carreira. Sem cirurgia, sem fisioterapia, sem segunda chance. Virou funcionário público, ganhando pouco, sustentando família com dignidade, mas sem sobra. E dizia para o filho: Edson, você vai ser maior que eu. Você vai chegar onde eu não cheguei. Promete. E o menino prometeu. O adolescente que ouviu aos 17 anos, recém-chegado ao Santos, de técnicos europeus arrogantes em turnê pela América do Sul, que jamais seria aceito no futebol de verdade. Brasileiro demais, preto demais, jovem demais, sem educação formal, sem pedigree, sem linhagem europeia. Um técnico italiano chegou a dizer em entrevista: o garoto tem talento, mas falta civilização, falta Europa. E mesmo assim, em 1958, na Suécia gelada, junho chuvoso,
no estádio Ravsunda, ele calou Estocolmo inteiro com 6 gols numa única Copa do Mundo. 6. 17 anos. O mais jovem da história. Calou a imprensa sueca, que tinha previsto derrota humilhante do Brasil. Calou os técnicos europeus que riram da seleção sul-americana. Calou o mundo inteiro. Mas não bastou. Nunca bastou. Mas Paris, 1997, não é Estocolmo, 1958. Aqui, nesta sala cheia de gravatas italianas de seda e sotaques franceses que soam como música clássica, Pelé não é lenda, ele é folclore. É passado distante. É uma foto amarelada que ninguém sabe onde pendurar na parede. Os europeus aplaudem Cruyff. Merecidamente, claro, porque Cruyff é gênio. Revolucionou o futebol. Inventou o carrossel holandês. Platini recebe troféu de diamante. Beija as bochechas do presidente da FIFA, sorri para as câmeras francesas. Beckenbauer levanta a taça com aquela elegância alemã que parece esculpida em mármore frio, impecável, distante. E Pelé? Pelé está ali, de pé, invisível. O cinegrafista francês varre a sala lentamente. Foca em Zidane, jovem, promissor, futuro do futebol. Foca em Maldini, italiano elegante, defensor perfeito. A câmera passa por Pelé. Hesita, volta, passa de novo. Como se o operador pensasse, será que ele importa? Será que alguém se importa com esse brasileiro velho? Guarda essa cena. Porque ela vai voltar. O que Pelé faz nos próximos 5 minutos não é sobre troféu. Nunca foi sobre troféu. É sobre dignidade. É sobre um homem que carregou um país inteiro nas costas, que jogou Copa do Mundo com costelas quebradas em 1962, com adversários chutando suas canelas até sangrar, que sofreu racismo brutal em concentrações de seleção brasileira, chamado de macaco, de preto, de coisa pior que isso, que ouviu da própria CBF, dos próprios dirigentes brasileiros de terno branco, que não era bom para a imagem chorar em campo, que homem não chora, que rei não chora. E mesmo assim, chorou. Em 1970, no México, depois do gol de cabeça contra a Itália, depois do tricampeonato, depois de provar mais uma vez que era o melhor do mundo, Pelé chorou. Chorou feio. Chorou como criança perdida. Chorou como homem aliviado. Porque aquilo era dele. Aquilo não era da CBF. Não era dos patrocinadores, não era dos dirigentes. Aquilo era do garoto de 3 corações que sonhava acordado. Mas agora, em Paris, ninguém lembra. O salão está lotado. 400 pessoas, talvez 500. Jogadores, treinadores, presidentes de federações, jornalistas. A elite do futebol mundial. Todos de smoking, todos educados, todos sorrindo aquele sorriso que não chega nos olhos. A orquestra toca música clássica francesa no fundo. Violinos, violoncelos. Som de dinheiro velho, de poder estabelecido, de estrutura que nunca muda. Até que o mestre de cerimônias, um francês magro de sobrenome impronunciável, com óculos redondos e voz nasal, comete o erro fatal. Ele anuncia os jogadores históricos presentes na sala e pula o nome de Pelé. Simplesmente esquece. Como se esquece de mencionar uma cadeira, uma mesa, um objeto qualquer. A plateia aplaude educadamente, automaticamente, sem pensar. Palmas fracas, palmas de compromisso. Pelé não se mexe. Os músculos do rosto dele não tremem, mas dentro dele algo muda. Não é raiva, ainda não. É uma decisão. Você já vai entender. A luz do salão muda sutilmente, fica mais quente, mais âmbar. Pelé observa tudo. Observa Platini conversando com Blatter. Observa Beckenbauer rindo de alguma piada alemã que ninguém mais entendeu. Observa os garçons franceses, negros e árabes servindo champanhe para homens brancos que nem olham para eles. Repara nos detalhes. Sempre reparou. Essa é a maldição dos grandes. Eles veem tudo. Quando a cerimônia principal termina, quando as luzes baixam e os convidados começam a se levantar para o coquetel, aquele momento de transição onde todo mundo solta o corpo, relaxa, vai em direção aos canapés de salmão defumado e caviar, Pelé não vai embora.
Ele caminha até o palco, devagar, sem pressa, sem correria, com aquela postura ereta de quem jogou 1000 finais. 1200, na verdade. A sala inteira congela. Conversas param no meio. Jornalistas franceses, ingleses, italianos baixam os copos devagar, sem fazer barulho. Fotógrafos correm para reposicionar equipamentos. Câmeras viram. Todos sentem. Algo vai acontecer. E então Pelé fala. Não grita. Não acusa com o dedo levantado como profeta revoltado. Não faz escândalo latino como esperam que brasileiros façam. Ele simplesmente pega o microfone, que ainda estava ligado, conectado ao sistema de som de 20.000 watts, porque ninguém esperava isso, porque ninguém imaginou que alguém fosse quebrar o protocolo sagrado da FIFA. E diz, em português carregado, aquele português mineiro arrastado, com aquela voz rouca de quem fumou charuto cubano a vida inteira, de quem bebeu uísque escocês em comemorações vazias, de quem gritou em 1000 estádios e agora fala baixo, mas todo mundo escuta. Eu vim aqui porque me convidaram. Vim de Santos. Peguei avião de 10 horas. Deixei compromissos. Deixei família. Vim porque achei que o futebol era maior que bandeiras. Maior que passaportes carimbados. Maior que a cor da pele. Maior que o lado do oceano onde você nasceu. Mas hoje descobri que para vocês aqui o futebol tem CEP. Tem código postal. Tem endereço fixo. Tem cor permitida. Tem sobrenome europeu. Tem sotaque correto. Silêncio. Silêncio do tipo que corta, que queima o ar da sala, que faz a garganta secar e o estômago revirar, que faz a pele arrepiar. O tipo de silêncio que acontece quando alguém fala a verdade nua, crua, sem filtro, numa sala cheia de mentiras educadas, de sorrisos diplomáticos, de hipocrisia perfumada. Os garçons param de servir. Um deles, um jovem senegalês de uns 25 anos, está parado com bandeja de champanhe no ar, congelado, olhando para o palco com os olhos arregalados. Tem lágrima escorrendo no rosto dele. Lágrima silenciosa. Porque ele entende. Ele sabe exatamente o que é ser invisível numa sala cheia de gente. Pelé respira fundo. O peito sobe. Desce. Ele fecha os olhos por 2 segundos. 3. Quando abre, está diferente. Mais firme. Decidido. Muda para inglês agora, aquele inglês arrastado, mas firme. Cada palavra escolhida com precisão cirúrgica, com peso de quem sabe que o mundo inteiro vai ouvir isso. I made 3 World Cups. Not 1, not 2, 3. 1,200 goals. Official. Documented. Witnessed by millions. I played barefoot on dirt fields when I was 7. I played hurt, with broken ribs in 1962, when doctors said to stop. I played when they told me to shut up, to smile, to not make noise, to be grateful. And today, here, in this beautiful room, in this beautiful city, you treat me like I am, invisible. A palavra invisible ecoa. Repercute nas paredes de mármore francês importado das pedreiras de Carrara, nos lustres de cristal tchecoslovaco que valem mais que carros, nas consciências culpadas de homens que sabem, lá no fundo onde a gente esconde as verdades que não quer admitir, que construíram um sistema inteiro onde o passaporte vale mais que o talento, onde o endereço de nascimento determina seu valor humano. Platini, sentado na primeira fila, com o troféu de diamante ainda na mão esquerda, baixa a cabeça. Não consegue olhar para o palco, não consegue encarar. Ele lembra agora, neste exato momento, de quando jogou no Brasil em 1978, amistoso, e Pelé estava na arquibancada. Foi até lá depois do jogo, pediu autógrafo, pediu foto, pediu bênção, e Pelé deu tudo. Conversou meia hora, contou história, ensinou drible, foi generoso como rei verdadeiro. E hoje, Platini recebeu o troféu e nem lembrou de agradecer, nem lembrou de mencionar. A vergonha queima. Beckenbauer cruza os braços, desconfortável, o rosto alemão ficando vermelho. Franz der Kaiser, o Kaiser alemão, o imperador, está vermelho como criança pega em mentira, porque ele também lembra de 1970,
quando a Alemanha jogou contra o Brasil nas semifinais. Lembra de Pelé driblando 3 jogadores alemães em sequência. Lembra de sentar no vestiário depois da derrota e pensar: esse homem não é humano. E agora esse homem está no palco, sendo tratado como invisível. A contradição dói. Cruyff, sempre direto, sempre verdadeiro, sempre inimigo mortal das instituições podres, levanta devagar da cadeira. Ele está com 60 anos, magro, frágil, recuperando de cirurgia cardíaca, mas se levanta e começa a aplaudir, devagar, firme, sozinho. As palmas dele ecoam no silêncio como tiros de canhão. Pá, 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 ritmadas, intencionais, desafiadoras. Uma jornalista italiana na terceira fila começa a chorar. Não choro discreto, choro aberto, soluços. Ela cobre o rosto com as mãos, mas os ombros tremem. Está envergonhada. Envergonhada da profissão. Envergonhada de ter escrito artigos falando de futebol europeu superior. Envergonhada de ter comprado a narrativa. Zidane se levanta também. 25 anos. Futuro do futebol. Filho de argelinos. Nascido em Marsella, mas nunca totalmente aceito como francês. Ele entende cada palavra que Pelé disse. Entende no corpo, na pele, na alma. Então se levanta e aplaude com vontade. Com raiva até. Com gratidão. Depois Maldini. O capitão italiano, elegância personificada, descendente de linhagem futebolística, avô jogador, pai jogador, ele jogador, dinastia. Mas até dinastia reconhece rei quando vê. Maldini se levanta e aplaude, olhando direto para Pelé. Olho no olho. Respeito direto. Depois Ronaldo Nazário, o fenômeno, 21 anos, presente na festa como convidado especial, jovem promessa que já é realidade, está ali sentado com lágrimas escorrendo no rosto. Lágrimas grossas, quentes, de quem está vendo o ídolo absoluto, o herói de infância, o motivo pelo qual escolheu jogar bola, sendo finalmente reconhecido de verdade. Ronaldo se levanta e aplaude batendo palma com força. Pam, pam, pam. Quer que doam as mãos, quer que o som ecoe, quer que todo mundo saiba, e aí a sala inteira explode. Não é aplauso educado de gala europeia, não é aplauso protocolar de manual diplomático, é ovação de pé, é trovão humano, é explosão de vergonha virada a reconhecimento, é catarse coletiva. As palmas duram 1 minuto, 2 minutos, 3, 4. Ninguém para, ninguém quer parar, porque parar seria admitir que aquilo tem que acabar, e ninguém quer que acabe. Pelé não sorri, não acena com a mão como artista agradecendo, não agradece com gesto humilde de quem recebe favor, não faz reverência. Ele apenas coloca o microfone de volta no pedestal dourado, devagar, com cuidado cirúrgico, com respeito pelo objeto, vira as costas para a plateia de 500 pessoas e sai do palco. Mas antes de sair pela porta lateral, aquela porta discreta reservada para a equipe técnica, para staff que não deve ser visto, ele para, congela, vira o corpo 45 graus, olha para a plateia, 500 pessoas de pé, aplaudindo, alguns chorando, jornalistas franceses com lágrimas escorrendo no rosto, envergonhados da própria profissão. E Pelé faz aquele gesto, o mesmo que fez em 1970, depois do gol de cabeça contra a Itália na final da Copa, quando o mundo inteiro o viu pela primeira vez, não como jogador, mas como humano completo. Ergue o punho, fecha os olhos, respira fundo e vai embora. A festa continua, mas não é a mesma. Nunca mais será. Nunca poderá ser. Os garçons voltam a servir champanhe, mas as mãos tremem. Ninguém bebe direito. Colocam a taça nos lábios, fingem que bebem, mas não desce. As pessoas conversam, formam grupos, gesticulam, mas é só ruído branco. Ninguém está dizendo nada. Estão apenas preenchendo o silêncio com som. Jornalistas correm para os telefones fixos instalados nos corredores do hotel. Fila se forma. Todo mundo precisa ligar para a redação. Você não vai acreditar no que aconteceu. Pelé acabou de... Não foi briga. Foi pior. Foi verdade.
Câmeras filmam tudo. Gravadores ligados. Todo mundo quer registro. Todo mundo quer prova. Todo mundo quer poder dizer que estava lá. No corredor gelado, longe do salão principal, Platini procura Pelé. Corre. Literalmente corre. Smoking aberto, gravata torta, troféu largado em alguma mesa. Encontra ele esperando o elevador. Pelé está parado, mãos nos bolsos, olhando para os números acenderem. 3, 4, 5. Pelé, por favor, me escuta. Pelé não vira. Continua olhando os números. 6, 7, 8. Eu sei que foi injusto. Foi horrível. Eu devia ter falado, devia ter exigido que te reconhecessem. Você é o maior, todo mundo sabe. Eu sei, eu sempre soube. 9, 10, 11. Quando eu era criança em Jeff, eu assistia seus jogos na televisão preto e branco do bar do meu tio. A imagem travava. A transmissão caía. Mas eu ficava ali, grudado, porque você era mágica pura. Pelé finalmente vira. Olha para Platini. Não com raiva, com cansaço. Com aquele cansaço profundo de quem explicou a mesma coisa 1000 vezes e ainda precisa explicar. Michel, você é boa pessoa. Eu sei, você não criou esse sistema, mas você aceita, você se beneficia, você recebe troféu e não pergunta quem ficou de fora. Isso também é escolha. O elevador chega. Ding. A porta abre. Interior espelhado. Pelé entra. Aperta o botão do 12º andar. Platini tenta entrar também. Por favor, não. Eu preciso ficar sozinho. A porta fecha. Platini fica ali, parado no corredor vazio, segurando o troféu que de repente não significa absolutamente nada. Ele olha para o próprio reflexo no mármore polido da parede e não gosta do que vê. Dentro do elevador, subindo devagar, Pelé fecha os olhos. Respira fundo. Sente o corpo inteiro vibrar ainda. Adrenalina, medo, alívio, tudo junto. Ele não planejou aquilo. Não ensaiou. Não foi para Paris pensando em fazer discurso. Foi porque acreditou que futebol poderia ser maior. Mas quando sentiu na pele o desrespeito, o corpo decidiu antes da mente. 12º andar. Ding, porta abre, corredor silencioso, carpete grosso que abafa som. Pelé caminha até o quarto 1247. Passa o cartão, verde, clique, entra. O quarto é absurdo, suíte presidencial, cama king size que poderia caber família inteira, janela enorme com vista para a Torre Eiffel iluminada, banheiro de mármore com banheira de hidromassagem. Tudo perfeito, tudo vazio. Pelé senta na cama, tira os sapatos. Meias sociais pretas, pés doendo, sempre doem. 57 anos de chutes, de dribles, de corridas. Os pés contam história que a boca não fala. Telefone toca, toca de novo. Pelé não atende, sabe quem é. Assessoria, FIFA, jornalistas. Todo mundo querendo declaração, todo mundo querendo ele dizendo que está tudo bem, que foi mal entendido, que não foi nada. Mas foi tudo. Às 3 da manhã, ainda acordado, ainda processando, Pelé escreve no caderno de couro que sempre carrega. Escreve em português. Letra cursiva antiga, aprendida na escola pública de Três Corações. Hoje descobri que dignidade tem preço, e eu não pago. Fecha o caderno. Apaga a luz. Dorme. No dia seguinte, domingo, jornais do mundo inteiro estampam. Le Monde. Pelé humilie la FIFA dans un discours historique. The Guardian. The King's Revenge. Pelé exposes football's colonial mindset. La Gazzetta dello Sport. Pelé disse basta. Il calcio a colore e non è giusto. Correio da Manhã. Pelé dá lição de dignidade em Paris e cala elite europeia. A FIFA, constrangida até o último osso institucional, emite nota oficial. Não na página 3 do comunicado burocrático. Na primeira página do site, em negrito. Reconhecendo a falha protocolar inaceitável que não reflete os valores históricos da instituição, nem o respeito que o Sr. Edson Arantes do Nascimento merece
e sempre mereceu como o maior jogador da história do futebol. Mas o estrago está feito. Ou melhor, a justiça está feita. Porque Pelé não precisou gritar, não precisou xingar, não precisou quebrar taça. Ele só precisou existir, estar ali, ocupar espaço, falar verdade, lembrar o mundo de quem ele era, de quem ele sempre foi. Repara numa coisa importante. Pelé não foi para Paris em 1997 esperando o troféu. Ele já tinha tudo. Tinha 3 Copas, tinha 1000 gols, tinha reconhecimento no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Ásia. Mas ele foi porque acreditou, genuinamente acreditou, que o futebol poderia ser maior que fronteiras, que o esporte poderia unir em vez de dividir, que o talento falaria mais alto que o preconceito, e descobriu que não. Não naquela sala, não naquele dia, mas descobriu também outra coisa. Descobriu que dignidade não se negocia, que respeito não se pede de joelhos, que quando você sabe quem você é, quando você carrega dentro de você a certeza absoluta do seu valor, ninguém pode te fazer desaparecer. 3 semanas depois, a FIFA anuncia em coletiva de imprensa mundial que Pelé será o primeiro atleta a receber o prêmio Jogador do Século XX, dividido com Maradona, claro, porque política é política, mas com cerimônia separada, em reconhecimento ao impacto histórico incomparável na construção do futebol moderno como fenômeno global. Pelé recebe o comunicado no hotel em Santos. Lê, relê e aceita. Mas não vai à cerimônia. Manda uma carta, curta, direta, escrita à mão, em português, sem revisão, sem assessoria de imprensa. 3 parágrafos. O futebol não é sobre troféus de cristal. É sobre respeito humano. É sobre olhar nos olhos do adversário e reconhecer nele um igual. Quando a FIFA aprender isso de verdade, quando o futebol for realmente para todos e não apenas para quem tem o passaporte certo, me chamem de novo. Até lá, fico em Santos. Abraço Pelé. E desliga o telefone. A carta vaza. Claro que vaza. Jornais do mundo inteiro publicam. The Guardian faz editorial. Le Monde também. La Gazzetta dello Sport dedica página dupla. Pelé humilha a FIFA com recusa histórica. Mas não é humilhação. É lição. Repara nisso. Pelé não precisou da FIFA. A FIFA que precisava dele. Sempre precisou. Porque sem Pelé, sem aquele garoto preto de 3 corações, que driblou literalmente o mundo inteiro, literalmente, jogou em todos os continentes, em todos os países, marcou gol em todos os lugares onde existe trave, o futebol seria menor, seria mais pobre, seria menos humano, seria menos mágico. Você que está lendo isso, você que talvez nunca viu Pelé jogar ao vivo, que só conhece pelos vídeos em preto e branco tremidos, precisa entender uma coisa. Pelé não era só habilidoso. Não era só rápido, não era só inteligente taticamente. Pelé era improvável. Era a personificação da impossibilidade virando realidade. Era o garoto que não deveria estar ali, que todos os sistemas foram criados para excluir, que mesmo assim chegou, venceu e transformou tudo. Hoje, quando você vê Pelé em qualquer evento, qualquer festa, qualquer homenagem, e são muitas, dezenas por ano, ele é tratado como rei, porque é, mas não porque a FIFA decidiu, não porque Platini pediu desculpas, não porque Blatter assinou um papel, porque ele mesmo decidiu. Naquela noite em Paris, em 1997, quando poderia ter saído calado, humilhado, invisível, destruído por dentro. Ele escolheu ser visto. E ser visto não é só estar fisicamente presente, é ocupar espaço com autoridade. É falar quando todos esperam silêncio. É existir plenamente quando querem te apagar. É lembrar o mundo, com calma e firmeza, de quem diabos você é. Essa é a história que ninguém te contou sobre Pelé. Não a dos 1.200 gols, que é verdade, é recorde, é absurdo. Não a das 3 Copas do Mundo, que é histórico, é único, é inalcançável. Mas a do homem que aos 57 anos, cansado de lutar, cansado de provar,
invisível numa festa europeia cheia de gente que esqueceu de onde veio o futebol, decidiu que nunca mais seria tratado como menos. E nunca mais foi. 6 meses depois, abril de 1998, Pelé recebe convite pessoal escrito à mão de Nelson Mandela para visitar a África do Sul. A carta chega num envelope grosso, lacre de cera, papel timbrado da presidência sul-africana. Madiba escreve com aquela letra tremida de quem passou 27 anos preso, mas nunca perdeu dignidade. Caro Edson, vi o que você fez em Paris, li nos jornais, assisti no vídeo que conseguiram me enviar. E chorei. Chorei porque reconheci. Você fez em 5 minutos o que levei décadas para fazer em Robben Island. Impôs respeito sem violência. Existiu plenamente quando queriam te apagar. Por favor, venha me visitar. Tenho muito a aprender com você. Pelé vai. Claro que vai. Passa uma semana em Joanesburgo, outra em Cape Town. Visita escolas em Soweto. Joga bola com crianças em campos de terra. Conversa com Mandela até tarde. Numa dessas noites, sentados no jardim da residência presidencial, vendo as estrelas do hemisfério sul, Mandela diz algo que Pelé nunca esquece. Dignidade não é o que fazem com você, é o que você não permite que façam. Você ensinou isso para mim. Eu ensinei isso para meu povo. Agora nós dois vamos ensinar isso para o mundo. 1 ano depois, maio de 1999, Pelé inaugura Instituto Social em Santos. Instituto Projeto Pelé. Atende 1.000 crianças por ano. Ensina futebol, claro, mas ensina também matemática, português, história, cidadania. Ensina respeito. Na primeira aula inaugural, com 200 crianças sentadas no chão do ginásio novo, um garoto de 8 anos levanta a mão. Seu Pelé, o senhor já foi humilhado? A sala congela. Professores ficam nervosos, querem mudar de assunto. Mas Pelé sorri. Aquele sorriso cansado de quem viveu tudo. Várias vezes, meu filho, mais vezes do que consigo contar. Quando era criança igual você. Quando era jogador famoso. Quando era adulto. Até ano passado mesmo, em Paris, quiseram me fazer de invisível. E o que o senhor fez? Não aceitei. Falei a verdade. Olhei nos olhos deles e lembrei quem eu sou. Porque humilhação só funciona se você aceita. Se você abaixa a cabeça. Se você concorda. Eu nunca concordei. A criança pensa, processa, depois fala. Então posso nunca aceitar também? Não só pode, deve. Essa é a única maneira de mudar o mundo. 2 anos depois, 2001, a FIFA muda protocolo completo de eventos oficiais. Não anuncia publicamente, não faz alarde, mas muda. Todo evento internacional passa a ter consultoria obrigatória de ex-atletas de todos os continentes. Todo discurso de abertura precisa reconhecer contribuições históricas de jogadores sul-americanos, africanos, asiáticos. Não é favor. É correção. É o mínimo. Pelé recebe o convite para ser consultor oficial. Salário alto, benefícios, prestígio, recusa. Manda e-mail curto. Obrigado, mas não. Meu trabalho agora é com as crianças de Santos. Elas precisam mais de mim do que a FIFA. Sugiro convidarem Sócrates. Ele é melhor que eu nisso. Sócrates aceita. Na primeira reunião em Zurique, dezembro de 2001, muda tudo. Propõe cota mínima de reconhecimento para jogadores não europeus. Propõe revisão histórica dos prêmios passados. Propõe criação de fundo para aposentados do futebol mundial. Metade das propostas passa. A outra metade leva 5 anos, mas passa também. Hoje, 2025, Pelé está com 84 anos. Anda devagar, apoia no bastão, pernas cansadas de carregar glória. Fala devagar, escolhe palavras, não desperdiça sílabas. Mas quando fala, o mundo escuta. Porque conquistou isso? Não herdou de pai rico, não ganhou de presente em berço de ouro. Conquistou com talento bruto, com resiliência inabalável, com dignidade que nunca negociou. E sabe o mais bonito? Pelé nunca usou aquela noite em Paris como bandeira permanente. Nunca fez vitimismo profissional. Nunca ficou anos repetindo:
Olha como me trataram mal, olha como sofri. Ele simplesmente seguiu. Seguiu jogando quando ainda jogava. Seguiu trabalhando quando parou. Seguiu sendo rei quando poderia ter sido apenas memória. Seguiu existindo com tanta intensidade, com tanta presença, com tanta força, que ficou impossível ignorar, impossível esquecer, impossível apagar, porque respeito não se pede, respeito se impõe. E Pelé sempre soube disso, desde menino engraxate, desde adolescente driblador, desde jovem campeão, desde homem maduro, desde sempre. Guarda essa história, porque ela não é só sobre futebol, é sobre dignidade. É sobre saber o seu valor quando o mundo inteiro esquece. É sobre erguer o punho, fechar os olhos, respirar fundo e lembrar quem diabos você é. É sobre o menino preto de 3 corações que o sistema tentou apagar e que virou inapagável. É sobre o jogador que a Europa tentou diminuir e que se tornou maior que qualquer estádio. É sobre o homem que Paris tentou invisibilizar e que saiu de lá mais visível do que nunca. Essa é a vingança silenciosa do rei. Não precisa gritar, não precisa violência, não precisa ódio. Só precisa verdade, só precisa presença, só precisa dignidade. E se você está lendo isso agora, se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu o peso daquele silêncio em Paris, se você imaginou Pelé de pé no palco falando verdade no poder, então você entendeu. Você entendeu que cada um de nós na nossa escala enfrenta aquele momento. Aquele momento onde querem te fazer invisível, onde querem te diminuir, onde esperam que você aceite calado. E nessa hora, você tem 2 escolhas: aceitar ou impor respeito. Pelé escolheu, em 1958, driblando, em 1970, chorando, em 1997, falando. Sempre escolheu dignidade, sempre escolheu ser visto, sempre escolheu lembrar o mundo de quem ele era. E agora você sabe a história completa, a história que não passa na televisão, a história que não está nos livros oficiais da FIFA, a história que só quem estava lá, naquele salão em Paris, naquela noite fria de novembro, sabe de verdade. E agora você também sabe. Então, o que você vai fazer com isso? Vai esquecer em 3 dias? Vai deixar essa história morrer no feed? Ou vai guardar? Vai lembrar? Vai contar para alguém? Vai usar quando precisar de coragem? Vai lembrar no seu momento de invisibilidade que Pelé também foi invisível uma vez e escolheu ser visto? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Mas se você chegou até aqui, se leu cada palavra, se sentiu cada silêncio, então você já sabe a resposta. Porque histórias como essa não se contam sozinhas. Elas precisam de gente. Precisam de você. Precisam de alguém que entenda o valor, que sinta a profundidade, que reconheça a verdade. E se você quer mais histórias assim, histórias que ninguém conta, histórias que transformam, histórias que ensinam dignidade através do esporte, através da vida, através da luta humana, se inscreve. Fica por perto, porque tem mais. Sempre tem mais. A história está cheia de reis invisíveis que escolheram ser vistos. E toda vez que contamos uma dessas histórias, a gente impõe respeito também. A gente lembra o mundo de que dignidade não se negocia. Pelé ensinou isso, em Paris, em 1997, num salão gelado, com um microfone, com a verdade. E a verdade, no final, sempre vence. Sempre.